Glória a Deus, irmãos. Paz e graça. Mais um domingo de bênçãos, né? Quando a igreja se reúne, louvado seja o Senhor, né? Motivo de muita alegria a gente estar mais um dia podendo ouvir a voz do Pai, né? Ouvir a voz do Espírito e aprender um pouco mais com a Santa Palavra. Na última terça-feira, nós estivemos ali na casa da Bevimar, né? Foi um culto abençoado. Nós falamos de amor, né? O amor na ótica de Deus, né? Porque a gente tem um amor disfarçado de amor aí que não é amor, que o mundo julga como amor, né? E você que não teve a oportunidade de estar ali na casa da Bevimar na terça-feira, assista, né, a live. Foi uma palavra muito edificante, que nos ensina a amar como o Senhor nos amou, né? É um amor diferente, é um amor incondicional, é um amor que tudo suporta, né? Não é um amor que chateia com pouca coisa, né? Que se envaidece, um amor que, de alguma forma, nos leva a entristecer o Senhor, né? Aquele amor que qualquer palavrinha nós já deixamos de amar, né? Qualquer chateação já não é motivo mais para amar. Não, o Senhor nos amou mesmo a gente sendo miserável, pecador, mesmo a gente sendo falho, né? Então vale a pena assistir. Eu tive assistindo a pregação também do Claudinei na quinta-feira. Foi muito bênção, né? O Senhor falou poderosamente. E é isso que Deus tem feito aqui nessa igreja, né? Tem dado a gente palavras realmente. O título da igreja diz tudo, né? Uma palavra viva, uma palavra que traz vida e vida em abundância. E nós temos que ser gratos por isso, né? Mas também estarmos atentos a tudo que o Senhor tem falado. Então você que está aí com o seu telefone, põe no silencioso, esquece do mundo, desse momento, da família, dos afazeres. Se esvazia aí para Deus encher, né? Não tem como entrar algo aí se estiver cheio aí. Precisa esvaziar para que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã e possa te encher. Ontem o Léo e a Ana esteve ali na pizzaria, a gente estava conversando um pouco, né? Eu estava conversando com a Ana, que eu tenho começado a observar como Deus tem começado a agir neste lugar, por tudo aquilo que foi feito um pouco lá atrás, né? Nós sabemos que uma semente, ela precisa de tempo, para ela crescer, para ela germinar, para ela dar o seu fruto, né? E tudo aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Nós sabemos disso. A Bíblia relata isso, né? E eu creio que através de muito propósito, muita oração, muito jejum, muita busca, né? Muitas idas ao monte ali, nós plantamos muitas sementes que vamos colher, né? Nos nossos dias aí, eu tenho observado que nós estamos colhendo, nós estamos vivendo sim um avivamento. No encontro ali foi algo sobrenatural. Os cultos aqui têm sido realmente cultos avivados, né? A gente tem sentido a presença real do Senhor. Não tem sido somente uma vinda aqui, um protocolo, né? Cumprir a minha chamada, eu tive lá, não. Nós estamos sim sentindo a cada dia essa igreja sendo transformada, sendo cheia, né, sendo a cada dia avivada, e é motivo de nos alegrarmos com isso, né? Mas também é motivo de nós estarmos mais vigilantes do que outrora. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, não é mesmo? Então, a responsabilidade a cada dia aumenta, né? A cada dia aumenta os compromissos, né? E o tema hoje que o Senhor me deu foi justamente em cima de vigilância. Vigiai. O Senhor sempre, né, despertou o povo dele para essa atitude de vigiar, né? Porque quando nós vigiamos, nós estamos nos resguardando, nós estamos, de alguma forma, ajudando o Senhor a nos santificar, a nos capacitar para toda
e boa obra. Não adianta a pessoa achar que ela vai romper, que ela vai ser uma árvore frutífera, que ela vai ser uma pessoa idônea, reta diante do Senhor, sem vigilância. Vigilância é uma arma fundamental para que eu e você estejamos a cada dia mais alinhados, mais no centro da vontade do Senhor, mais compromissado com as coisas de Deus e mais preparado. Porque nós vamos sim, nós sabemos, temos falado muito isso aqui, nós vamos caminhar para dias difíceis, que a igreja vai ser realmente perseguida, vai ser realmente sacudida, e poucos vão ficar de pé. O amor vai se esfriar, como tem já se esfriado, o egoísmo está aumentando, ele está infelizmente implantado também dentro das igrejas, mas eu e você que somos igrejas, temos que estar vigilantes para não sermos heredados para essas coisas. Então a vigilância, ela é algo que nós temos que estar todo dia ao levantar com esta palavra sobre o nosso dia, sobre a nossa mente. Senhor, me ajuda a vigiar. Eu tenho que vigiar, porque eu sei que o Senhor está às portas, e eu não quero ser pego de surpresa, como aquelas virgens loucas. Eu não quero ser pego de surpresa e deixar a desejar. Eu nadei tanto para chegar até aqui, o Senhor até aqui tem sido comigo, né? Quantos que no último momento, infelizmente, vão perder a salvação, vão perder aquilo que tanto buscaram. A gente tem visto aí as pessoas caminhando, mas se esfriando, se afastando, se conformando com as coisas deste mundo. E a palavra fala para a gente não se conformar com as coisas deste mundo. Nós não podemos, nós temos que nos revoltar contra esse mal, contra essa iniquidade, contra essas coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos, e nós, como igreja, temos que lutar em oração. Temos que lutar e buscar nos santificar para que a nossa oração tenha respaldo, para que a nossa oração tenha poder sobre as causas que aos olhos dos homens são impossíveis. Nós estamos aqui nessa terra para fazer diferença, mas sem vigilância não há como fazer diferença. Nós precisamos vigiar. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Deus é maravilhoso. Capítulo 13. Deus é fiel. Deus é bom. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 13. O versículo 32. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Do versículo 32 em diante. Meus irmãos, se tem algo no culto que tem que ser valorizado é este momento. Não que a adoração não seja, não que os testemunhos não sejam, mas busque estar vigilante quando a palavra está sendo lançada. Quando a palavra está sendo lançada, não é o missionário, não é o pastor, não é o evangelista, não é o homem. A palavra de Deus, ela é bem clara, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que fala à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Mas infelizmente muitos às vezes estão dispersos. Então comece a encarar isso aqui como uma sala de aula. Comece a encarar isso aqui com a caneta na mão, como se você estivesse aprendendo uma matéria que amanhã ou depois você vai ter uma prova. E se você tiver estudado, meditado, refletido na direção, você vai tirar nota boa, você vai passar nessa prova dando glória a Deus. Mas se você tivesse preparado pouco, sido pouco vigilante, você teve a direção, mas foi engolido ali pelas circunstâncias. Amém? Vamos ler o texto. Diz assim, ó. Jesus fala sobre
permanecer vigilante. Presta bem atenção. Permanecer. Adianta vigiar só um pouquinho? Só um dia ou outro? Só de vez em quando? Diz assim o texto: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Amém? Você pode saudar essa palavra com a salva de palmas. Você pode saudar o Senhor, que é digno. Toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Obrigado, Deus, mais um dia por essa palavra que é vida para cada um de nós. Obrigado, Deus. Pode sentar, fica à vontade. Somente atento à palavra, amém? Quando Deus me deu essa mensagem, eu procurei diretrizes ali, eu procurei algum norte, o que o Senhor queria trazer para a igreja. Até comentei isso com a Ana ontem, né, Ana? Mas Deus, Ele trabalha com cada um de uma forma. Eu não julgo quem faz de outra forma, de forma alguma, e eu procuro deixar o Espírito me conduzir. E eu não conseguia entender o que o Senhor queria trazer a respeito de vigilância, eu não conseguia fazer um esboçozinho, nem que fosse pequeno, não conseguia, nada vinha, e eu falei, Senhor, como assim, né? Às vezes a gente cria até um certo receio, mas Senhor, eu só quero que você guarde essa palavra. O mais você deixa comigo. E o texto, a gente sabe que o contexto aqui vai falar dos acontecimentos que já estão acontecendo nos nossos dias, das coisas que estão acontecendo aí, e que relata que o Senhor está às portas, que o Senhor está prestes a buscar a sua igreja, que o Senhor está prestes a cumprir com mais uma das profecias que a palavra relata. E isso é encarado com muitos como aquele povo lá de Noé, que estava ali vendo aquela arca, estava ali vendo, né, Noé fazendo aquele monumento, construindo, né, aquela grande arca, que não era uma coisa pequena. Aquilo ali com certeza chamava a atenção daquele povo. O povo passava ali e via e falava, meu Deus, que é isso, que homem que esse homem está arrumando, que loucura que é essa? Ou muitos falavam, pode até ser que seja útil para alguma coisa, né? E muitos hoje estão vivendo como aqueles povos ali, que olhavam para a arca, mas não sabiam entender o que aquilo ali representava. Qual o propósito daquela arca. E muitos hoje estão olhando para a mensagem, estão olhando para a profecia, e estão ignorando da mesma forma, estão querendo levar a vida da maneira que sempre levou, da maneira que sempre quis, que sempre lhe foi confortável, da maneira que ele acha certo. Como nós equivocamos nesse ponto de achar que estamos certos, não é mesmo? Deus, quando eu me entendo por gente, quanto murro em ponta de faca eu já dei, quantas cabeças eu bati, quantas vezes eu quebrei minha cara. E você, irmão? Acredito que também. Quantas vezes você, não, mas é isso mesmo. Lá na frente você fala, puxa vida, eu estava equivocado. O que eu estava arrumando? Não é assim que acontece? O que eu estava fazendo? Por que eu não ouvi aquele conselho da mamãe? Por que eu não ouvi?
Por que eu não ouvi aquele amigo? Por que eu não ouvi aquela palavra? Nossa, Deus me falou e eu não prestei atenção. Não é assim que acontece? E aí entra o vigiar. Entra o meditar, o refletir. E aqui o texto vai falar para a gente que a vigilância, ela é algo que precisa ser constante no nosso dia a dia. Então é algo que eu preciso estar a cada dia focado. A gente sai de casa às vezes focado em muitas coisas. No trabalho, a gente às vezes tem uma agenda ali, tem, né, pessoas que têm muitas responsabilidades, então ela tem que se programar, senão ela se perde. Não é assim que acontece? Empresários aí, pessoas que têm o seu próprio negócio, às vezes é tanta responsabilidade, tem família, tanta coisa para tomar conta, que se ele não vigiar, ele não dá conta. Ele tem que fazer o quê? Uma programação, ele tem que estar vigilante ali, dentro daquilo que ele precisa. Mas e o lado espiritual? Será que ele tem esse mesmo planejamento espiritual? Ou o lado espiritual ele fica um pouquinho esquecido? Não, eu sei que o culto é quinta, que o culto é terça, que o culto é domingo. Agora não é hora de pensar nisso não. Agora não é hora de pensar nisso não. Vou pensar aqui no que eu tenho que resolver agora, que eu tenho muita conta para pagar, eu tenho muita conta para resolver. As outras coisas a gente vai levando. Quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão preocupadíssimos com as coisas deste mundo, esquecendo que elas são passageiras. E as coisas que eles deviam preocupar, que são as coisas do reino, as coisas celestiais, estão levando de qualquer forma. Será que a pessoa preocupa, ela assim, não, primeira coisa que quando eu acordar, eu tenho que ter meu tempo com Deus. Igreja, isso está ficando raro, viu? Isso está ficando raro e você tem que ser sincero. Eu preciso melhorar nesse ponto. Eu preciso ter compromisso primordial com o Senhor Jesus. A correria tem te tirado disso, né, irmão? Eu sei, porque eu também vivo isso. Eu não estou aqui para ser hipócrita, de forma alguma. E me dói quando eu saio de casa sem ter esse tempo com o Senhor, porque o Espírito me cobra. Hoje você não esteve ali naquele cantinho comigo. Eu fiquei te esperando lá. Precisava de muito. Talvez um bom dia, um eu preciso de ti, um eu te amo. Às vezes até esse pouquinho nós temos falhado. Aí entra a vigilância. Será que nós temos vigiado em colocar o Senhor em primeiro lugar, no primeiro horário do nosso dia? Ou nós já levantamos preocupados com as coisas deste mundo e esquecemos do que mais vale a pena, do que nos sustenta de pé e que nos vai fazer vencedor no nosso dia? Sem Jesus nós não somos nada, meu irmão. Então, sem ter aquele café com Ele, o dia se torna mais difícil. O dia se torna mais complicado. Vale a pena renunciar ao que for. O seu sono ali, que às vezes é uns 20 minutinhos a mais na cama, vale a pena esse sacrifício de levantar e falar, não, podia dormir mais um pouquinho, mas eu quero essa presença. Eu quero dizer que eu amo Ele, que eu adoro Ele, que eu preciso dEle, que Ele é tudo para mim, o que Ele tem para mim, qual é o pãozinho que Ele tem, qual é o café que Ele tem, o que Ele tem para me sustentar nesse dia. Eu preciso disso, eu preciso desejar isso. Isso é vigilância, meu irmão. Você não pode escutar isso aqui sabendo que você está em falta e amanhã continuar do mesmo jeito, segunda correria, segunda entrar no ritmo do mundo, dos meus quereres, dos meus interesses, dos meus afazeres, e mais uma vez o Senhor ficar de lado, mais uma vez o Senhor ficar em segundo plano. Não!
O Senhor quer te levar em lugares mais altos. Mas você precisa dar lugar. Você precisa desejar. Você precisa estar atento, vigilante. Nós precisamos ser vigilantes. Deus em primeiro lugar. Ah, mas não dá, missionário, não dá. É muita coisa para mim só. Tem tanta gente que só sabe reclamar e se a igreja está caindo nesse negócio do mundo de justificar. Está indo lá para o Éden, como Eva justificou. Ah, mas eu não tinha culpa, mas foi ela, foi a serpente, aí Adão. Não, mas foi ela, foi Eva, eu não sabia. Está na mesma historinha de justificar. Nós temos que parar de justificar e começar a entrar em ação e começar a ter atitudes que realmente testemunham a nossa fé, o nosso compromisso, a nossa aliança que foi feita um dia com o Senhor. Nós precisamos ter atitudes que testemunham isso. E uma delas é essa, é acordar, pondo o Senhor em primeiro lugar, dobrando o seu joelho e colocando diante dele as suas lutas, as suas pelejas, as suas necessidades, a sua gratidão, colocando diante do Senhor a sua vida por completo. Isso chama dependência de Deus. Eu dependo, como eu dependo daquele ar que eu respiro. Para estar de pé, eu dependo desse momento com o Senhor. Eu dependo. Tem que estar atento a isso. A gente tem que começar a entender, não só, eu comecei aqui no começo do nosso dia, aí nós vamos, a palavra fala que nós temos que permanecer vigilantes. E aí não é só esse momento, né, pela manhã que você tem com o Senhor, não. É todo o seu dia. Aí você já vai começar a vigiar. Aonde eu vou pôr os meus olhos? É tanta sujeira, irmão, que está acontecendo. É tanta coisa que está acontecendo diante dos nossos olhos para nos enfraquecer, para nos trazer revolta, para nos trazer ira, para minar a nossa fé, para tirar a nossa esperança, para acabar com o nosso amor. É tanta coisa que se pudesse andar de olho fechado era melhor. Nossa, você está doido, irmão? Você está falando besteira aí, mas talvez... Eu até mandei um negócio, uma brincadeira lá esses dias, quem viu lá no grupo lá da Chiquinha, o vídeo. O professor Girafales fala com a Chiquinha assim, como é que é? Falou que... Não, o professor pergunta para a Chiquinha, né? Negócio de como é que é, gente? Eu perdi. Eu sei que eu achei muito engraçado que no final da história, a Chiquinha fala com ele assim, é só fechar os olhos, né? Olha, só que ela falou assim para ele que era para apagar a luz, né? Aí naquele sentido, que os olhos não vê, o coração não sente. Aí acho que ele perguntou para ela como é que fazia para... Oi? Ah, não, achei que o Lúcio estava falando comigo. Como é que fazia para não sentir dor, né? Um negócio assim. E ela foi e falou assim, é só apagar a luz. Aí ele falou, mas como assim apagar as luzes? Ela falou assim, é porque aí ela não vai enxergar, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, às vezes, é melhor você ter os olhos fechados para tanta coisa que nós estamos contemplando no nosso dia a dia aí, que realmente destrutura a gente, irmão. Destrutura. A gente às vezes para de ser crente, deixa de ser crente, deixa de confiar em Deus, de tanta coisa ruim que nós estamos vendo na televisão, no dia a dia. Você vai num shopping ali, você vê cada coisa assim, a juventude, você fala, meu Deus, tem misericórdia da minha família, da minha filha, tem misericórdia dos meus filhos, Senhor, não deixa não.
deixa não. Porque é triste, irmãos. Fala, cadê o pai desse povo? Cadê o pai dessas crianças? Estão andando nu aí, despida. Estão andando de uma forma vergonhosa. Meu Deus, o que é isso? Cadê a vigilância? Cadê o respeito? Cadê o senso? Aí, o problema é que muitas dessas crianças, desses jovens, estão achando que estão arrebentando. Se despindo, se mostrando, andando com uma forma que antigamente era visto como até uma prostituição mesmo. O jeito que as crianças, os jovens estão andando aí. Um absurdo, gente. Uma coisa você olhar e falar, meu Deus, e o povo dormindo, os pais dormindo. Isso é normal hoje, isso é normal. Toda hora eu tenho embate com a minha filha por causa disso, igreja. Eu estou vendo que é perigoso ela tomar até raiva da igreja, da palavra, porque realmente eu tenho que cobrar o tempo todo. Porque se eu deixar, ela vai se heredar mesmo para as coisas deste mundo. Daqui a pouco está andando aí de qualquer jeito. Olha lá a filha do missionário como é que está. Aí a vergonha dos pais. Se não vigiar, irmão, a gente perde a guerra. É guerra, nós estamos em guerra. Não é brincadeira, não. Você olha para umas meninas bonitas, só, beijando na boca de outra menina, fazendo coisas assim que você fala, meu Deus, e o povo achando tudo normal, o povo dormindo, como o texto está falando aqui, ó, dormindo. Jesus presta a voltar. Pai crente, muitas dessas crianças aí, desse jovem aí, é filho de pastor, filho de homem de Deus, conhecedor da verdade, ó, ele está, ó, dormindo. Como se nada tivesse acontecendo. Não. Eu posso até perder, mas vai ser difícil, viu, inimigo? Vai ser difícil, que eu vou lutar. Que eu vou lutar. Se eu tiver que entristecer a minha filha, eu vou entristecer, mas eu vou mostrar para ela os princípios que agradam a Deus. Não vou deixar de qualquer jeito, não, igreja. Não vou. E Deus está falando com você, não deixa, ama os seus filhos, repreenda, puxa a orelha, mesmo que ele fique com raiva de você, mas santifica a sua casa, cuida da sua casa. Você tem que ter essa visão, a igreja tem que ter princípio, não pode se deixar levar. Estou vendo o pai aí deixando o filho bater na cara dele, poxa, fazer o que quer. Com medo de chatear o filhinho. Antigamente o povo entrava no couro mesmo, não tinha conversa fiada, não. Não tinha, não. Eu falo com a Esther, pode ser onde que for, se trazer vergonha para mim, se fugir do princípio a correr, come. Não quero nem saber quem está perto. Não. Mas não pode ser assim, não, tem que conversar. Não. A conversa tem, é lógico, mas depois da conversa, a conversa já começa a ser diferente. Castigo mesmo. Esse dia eu pus ela, com 10 anos de idade, cara na parede, umas 3 horas lá em pé com a cara na parede. Reflete aí tudo que você está fazendo na escola. Reflete. Lembra de cada detalhe. Agora, será que o Senhor vai precisar colocar nós de cara na parede? Qual o castigo que nós vamos ter que sentir para acordar para algumas coisas? Aonde nós estamos pondo os nossos olhos? Prostituição, ela está cada dia maior. E se tem uma coisa que enfraquece o homem, é o tal da mulher. Faz o homem se perder mesmo. E hoje em dia, você sai na rua, se você não fechar o olho, a todo momento você cai. Todo momento você cai. A mulher está andando nua, está andando doida, que o povo deseja, que o povo... Não, hoje eu vou sair de um jeito que pelo menos uns 10 tem que mexer comigo. Ela já sai com esse desejo. Já maquinando que o homem vai falar com ela na rua, vai mexer com ela. Infelizmente, igreja, nós estamos vivendo esse tempo. E o homem, se homem de Deus, se ele não vigiar, cai fácil.
cai fácil. É muito laço. E a mulher também, não é porque a mulher, ela também cai no laço aí, ó, a rodo. É muito laço. Não, eu vou ser sincero para os irmãos. Eu vou ser sincero, até comentei com o pizzaiolo da gente lá, o Eric. Eu falei, ô Eric, eu preciso, todos nós precisamos de uma atividade física. Estou me sentindo sedentário, eu preciso fazer algo. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo da academia. Virou um lugar, um antro de perdição. Um antro de perdição ali, só vê vaidade, pessoas querendo se exibir a todo momento, tanto mulheres quanto homens, seduzindo ali, de alguma forma, uns aos outros. Casamentos têm sido perdidos em academia aí. Estou falando mal da academia não, mas do ser humano maldoso, malicioso que está vivendo ali dentro. A academia ela é extremamente importante, mas o que está vivendo na mente das pessoas que estão ali, as roupas já fazem de tudo para chamar a atenção, para fazer as pessoas desejar e pecar. E Jesus foi bem claro, basta desejar que você já está pecando, você já está em adultério. E quem está em adultério vai ser salvo? Vai, igreja? Quem está em adultério vai ser salvo, os adúlteros vão ser salvos? Então isso é muito sério. É muito sério. Nosso irmão ali é personal, ele melhor do que ninguém convive com isso. É brincadeira? Não é. É muita coisa que você fala assim, Jesus, tem misericórdia dos meus olhos. Você liga a televisão, só noticiário, só coisa que te leva a trazer ira, revolta no coração. Ultimamente eu nem assisto televisão, igreja. Não assisto. Quando eu assisto, eu até admiro, porque tem muito tempo sem ver. Lá na pizzaria tem uma televisão lá, que é essas que você paga ali para você ter os canal tudo. Aí todo mês você tem que estar renovando, né? Pagando a mensalidade ali. Aí meu irmão falou assim, tem que pagar. Eu falei, Denilson, para mim não precisa não quero, não vejo isso. Tem nada de bom ali. Quando eu vejo alguma coisinha, um futebol. Que até isso também não está prestando não, porque é tudo comprado, tudo... Não está prestando também não. Aonde nós estamos pondo os nossos olhos? Todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo convém. Nem tudo edifica. Aonde nós estamos pondo os nossos olhos? Tem edificado, tem somado, ou não tem somado, ou tem destruído a nossa vida? É vigiar, irmão. É se policiar a todo momento. É se policiar a todo momento para que... Como que Davi caiu, destruiu a sua geração ali? Tanto castigo, tanta coisa ruim que Davi trouxe sobre a sua vida através do olhar. Se aquela janela tivesse fechada, muita dor poderia ser evitada. Muita dor. Davi sofreu demais, gente, por causa do olhar. Foi a porta do desespero que ele viveu nos seus dias. Essa aqui é a janela. É a janela. Os nossos olhos são a janela da nossa alma. E através dessa janela nós fortalecemos a nossa carne ou o nosso espírito. Nós temos que olhar para a palavra, para os princípios, para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E não se deixar levar pelo mundo, pela sua imundície, pela sua maldade, pela sua iniquidade. Vamos olhar para o alvo, igreja. Deus está falando comigo, com você. É tempo de vigiar, Jesus está voltando. Aonde nós vamos continuar pondo os nossos olhos? Aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai sobressair. Se a janela estiver aberta para podridão,
é podridão que vai entrar. Mas se os olhos estiverem voltados para a palavra, estiver voltado para as coisas de Deus, é teu espírito que vai virar um espírito vencedor, valente, cheio de coragem, de ousadia, de autoridade, no poder do nome de Jesus. A outra coisa que eu quero que você passe a ter atenção no que você escuta. Tem palavras que te destroem por completo. Tem palavras que tiram totalmente de você a fé e a confiança em Deus. Palavras de maldição, de derrota, de pessimismo. Pessoas incrédulas que querem te fazer ser incrédulo. Aquilo que nós escutamos faz muita diferença, igreja. Por isso temos que estar atento à voz de Deus. Não é ouvir uma palavra dessa que tanto nos edifica, que tanto nos alinha, e amanhã continuar do mesmo jeito. É ouvir essa palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, aceitar, praticar, viver, colocar, né, como primordial, como tesouro, como que vai te fazer uma pessoa melhor. Não é o dinheiro, não é as conquistas, não é nada disso que vai te fazer feliz. É simplesmente você dar ouvido, atenção e praticar aquilo que o Senhor tem te falado. Você pode ser um pobrezinho humilde, digo materialmente falando, mas você é milionário na sua fé, na sua ousadia, na sua autoridade. O que você fala, o capeta obedece, porque você tem respaldo, porque você tem palavra, porque você tem raiz. Coisa que milionário, que dinheiro nenhum compra, você tem, que é o poder no nome de Jesus. Isso é riqueza, igreja. Isso é riqueza. Não adianta estar andando de BMW, tá com status, com poder do mundo. Não, isso acaba. Isso é palha. Isso é palha. Você pode ser humildezinho ali, mas se você é rico na fé, se você é vigilante, se você é determinado, se você tem palavra, meu irmão, nada te para. Nada te para. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro. Pode vir chuva, tempestade, pode vir seca, pode vir escassez, mas você está se alegrando, você está dando glória a Deus, você está sendo luz, você está sendo sal. Não é a circunstância que te vence. Então vamos atentar para o que nós estamos ouvindo. Esse tempo de política aí é tanta coisa que a gente ouve que tem hora que parece filme de comédia. Parece filme de comédia. E acaba que o povo de Deus está se heredando para isso. Está entrando no mesmo. Igual esses dias mandou um vídeo lá, eu gostei muito. Quem mandou, continua mandando vídeos assim. O Hernando Dias Lopes falando lá, nós não temos partido, nosso partido é o reino de Deus, é os princípios da palavra. Não tem que ficar brigando por causa de política não, respeitar a vontade e desejo de cada um, mas olhar para os princípios. É muito fácil distinguir quem está, pelo menos, perto da vontade de Deus. É muito fácil. Sabe quem que não distingue isso? Quem não olha para a palavra. Aí vai ficar confuso mesmo, aí ele não vai saber, não conhece nem os princípios. Como é que ele vai saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim? É vigiar. A outra coisa que nós temos que vigiar, irmãos, é o veneno mortífero de todo ser humano. A nossa língua. Ela foi feita para abençoar, mas ela pode muito bem amaldiçoar. E o mundo, os nossos costumes, o que nós aprendemos com a vida, nos fez ter uma língua porca.
medíocre, incrédula. É isso que o mundo ensinou o ser humano. Uma língua maliciosa, cheia de veneno. Só Deus pode mudar essa língua, só Deus pode santificar. Mas você precisa entender e fazer como Isaías um dia fez. Minha boca é porca mesmo, Senhor, minha língua é porca mesmo. Santifica-me, Senhor, porque senão eu não sou digno de nem levar a tua palavra. Santifica a minha boca, tira tudo que não presta dos meus lábios. Santifica os meus lábios, Senhor. Santifica a minha língua. Se tem um trem que muitos vão ficar para trás é pelo tal da fofoca, o mexeriqueiro. Vive falando mal dos outros, mas na hora que fala mal dele, ele dá pulo de 3 metros de altura. Dá cambalhota de para frente e para trás. Mas adora falar da vida dos outros. Adora meter o bedelho na vida dos outros. Por que essa pessoa não dobra o joelho e ora por esse que está falando mal? A palavra de Deus fala que é pior do que o feiticeiro, o maldizente, que fica falando mal dos outros, que fica olhando o defeito dos outros. Se você ficar olhando o defeito do irmão, você não consegue olhar a qualidade. Se Jesus fosse olhar só o seu defeito, você estava perdido, irmão. Ele olha com olhar de misericórdia, ele olha a sua qualidade, ele olha o que você pode fazer de bom, porque se ele fosse olhar só para a sua mazela, nossa, o que seria de nós? O que seria de nós? Vamos olhar como Jesus olha. Com um olhar de amor, de esperança, de misericórdia, de compaixão. Vamos profetizar sobre a vida do nosso irmão. Vamos falar coisas boas, profetizar coisas boas. Um dia eu li um livro, aí eu falei, gente, como é que eu errei como é que eu ainda erro na minha vida? E o livro falava exatamente isso. Aí citou vários exemplos do que a gente acostumou com a vida a falar e acha que é normal, que não dá nada. E aquilo é uma semente plantada. Você vai corrigir o filho? Você é um preguiçoso, você é isso, você é aquilo. Você está amaldiçoando o seu filho. Você é isso, você é aquilo, você é assim, você é assado. E só palavra de derrota, palavra de maldição. Começa a falar diferente. Você é bênção, mesmo que não seja, mas você é bênção. Você é vencedor. Começar a falar diferente, a nossa linguagem é linguagem de vencedor, não de derrotado. A palavra está difícil, tinha que ser tirada do nosso vocabulário, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E o que a gente mais fala é, está difícil, está complicado. É o que a gente mais fala. Tem que lembrar daquela mulher lá que o filho morreu. E aí eles chegaram para ela, o marido dela primeiro, né, chegou para ela, está acontecendo alguma coisa? Ela, não. Está tudo bem. E o filho lá morto dentro do quarto. Tá tudo bem. Quando ela teve que falar que estava difícil, ela foi falar no joelho, foi falar com o Senhor, ela não foi falar com qualquer um, não. Você fica falando para os outros que está difícil, a tendência é ficar mais difícil. Então vamos vigiar o que nós falamos. Às vezes uma palavra, a palavra de Deus fala que uma palavra maldada é como uma cidade destruída, irmão. É difícil demais voltar a contornar aquela situação ali. Uma palavra maldada pode quebrar vínculos, amizade, aliança, trazer sentimentos terríveis, tanto na sua vida quanto na vida daquele que recebeu a palavra. Então, quando a palavra também vier para te derrotar, para te destruir, não volte igual o mundo faz, não. Ele recebe a ofensa e logo ele prepara uma pior. A palavra de Deus fala para a gente amar, para a gente orar, para a gente suprir a necessidade do nosso inimigo. Te ofendeu? Ame, ore. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o
sangue, vigilância, irmão. Guardar nada no coração, não. Deixar esse orgulho do mundo de lado. Nós temos que amar acima de todas as coisas como Jesus amou a igreja. Jesus está voltando. E nós não sabemos em que hora ele virá. Mas nós sabemos que os sinais estão aí. Você pode perder por coisa boba. Eu posso perder por coisa boba. Aí depois não adianta lamentar. Essa palavra, ela bate a gente, igreja. Por quê? Porque nós estamos realmente falhos em muitas coisas. Nós não estamos verdadeiramente preparados. Mas se nós sairmos dessa reunião, deste culto, decidido a melhorar no que eu vou olhar, no que eu vou falar, no que eu vou escutar, aí as coisas começam a... Porque nós temos que ter pelo menos o desejo, a vontade. E aí Deus nos capacita. Nós temos que fazer a nossa parte. Ah, tem gente que vive assim, mas Deus está fazendo a obra, eu estou na mão do olheiro, na hora certa ele muda. Deus não vai fazer o que é da sua vontade, aliás, o que é da sua responsabilidade, não. Ele já fez tudo que ele tinha que fazer. Já te deu a palavra, os pregadores, já te mostrou milagres, já morreu por mim e por você na cruz. O que mais que ele vai ter que fazer? O que mais ele vai ter que fazer? Olha a nossa parte, igreja. É a nossa parte, por isso temos que vigiar em tudo que estamos fazendo. Antes dessa palavra penetrar no seu coração, te incomodar, ela me incomodou. Ela está me incomodando, porque eu também preciso muito mudar a cada dia. Com as nossas próprias pernas, com os nossos deleites aí, com as nossas vontades, com o nosso egoísmo, muitas das vezes com a nossa falta de compromisso e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os que retrocedem, ele não tem prazer. Os que recuam, ele não tem prazer. Porque covarde não vai herdar o reino de Deus, não. É uma palavra dura, mas é uma palavra que edifica a igreja. Nós precisamos estar atentos. Jesus está às portas. Se Jesus voltar hoje, como nós estamos, igreja? Aí muitos ouvem isso e falam, mas ainda falta muita coisa, né? É igual o povo de Noé, mas ainda falta muita coisa, né? Vou casar primeiro, tem uma festinha já marcada, tem muita coisa para acontecer ainda. Será que se tivesse muita coisa para acontecer, a palavra estaria falando que ele virá como um ladrão, que vai pegar muito de surpresa? Será que ele ia deixar tudo assim? Não, ó, gente. Eu não vou falar o dia não, mas está bem explícito aí o dia que eu vou voltar, viu? O pior é que já está explícito, já estamos vivendo tudo que a palavra diz que temos que viver para a volta dele. Então vamos santificarmos, vamos pagar preço, vamos colocar ele em primeiro lugar, vamos acordar pela manhã sendo dependente, pensando assim, se Jesus voltar hoje, nossa, eu tô preparado. É tanto plano que o povo está fazendo, esquecendo que esses planos podem ir por água abaixo. Amém, igreja? Eu acredito que o Senhor falou comigo e com você nessa manhã. Eu acredito que essa palavra, ela vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, como vai mudar a minha. Quando eu falo isso, não que a sua vida já não tenha sido mudada, mas tem coisas que precisam ser renunciadas, tem coisas que precisam ser colocadas em primeiro lugar, tem coisas que precisam passar de agora em diante a ter uma vigilância mais apurada. Eu vou vigiar. Hoje eu entendi.
eu preciso ter um tempo primeiro para Deus. Eu vou dormir meia hora menos, mas eu vou ter meu tempo com Deus, o meu devocional. Eu vou ter, né, o meu momento ali que vai me estruturar para o meu dia. Quanto tempo eu não acordo e dobro o meu joelho e faço um devocional e busco uma palavra e louvo um louvor. E busco a presença do Senhor, porque a correria tem me fadigado, tem me tirado disso. Já acordo pegando o telefone e olhando o que eu tenho que fazer. Quanto tempo? Não. Vamos mudar, igreja. Vamos amar o Senhor com toda a nossa força. Com alegria. Com sede. Quem tem sede e fome de justiça será farto. Vamos ser farto. Deus tem muito para mim e para você. Mas nós temos que querer. Nós temos que fazer a nossa parte. Para de ouvir besteira. Para de olhar para besteira. Um dia que eu parei, eu estava vendo, às vezes eu paro o carro assim, aí passando uns vídeos assim, eu vendo alguns vídeos ali. Aí o cara mostrou um vídeo da Anitta lá, me chamou um pouco a atenção, porque estava mostrando lá ela tipo meio endemoniada lá, né? Um vídeo lá que eles fizeram lá, eu falei, uai, que isso aqui? Aí parei para olhar. O cara me quebrou no meio. Depois que ele mostra o vídeo, ele fala assim, você que perdeu o seu tempo vendo esse vídeo, o que tem de proveito nisso aqui? Você está perdendo o seu tempo. Eu falei, fala Deus, fala Deus. Você perdeu o seu tempo vendo esse trem, busca usar o seu tempo para coisa boa. E ele começou a me detonar ali dentro do carro. Eu fiquei, nossa, ainda bem que é só eu e o Senhor, que estou morrendo de vergonha. Ele mostrou e depois ele falou, não fica vendo essas porqueiras não, o que isso aqui edificou sua vida? Eu achei muito interessante o vídeo do cara, eu falei, poxa, Deus usa quem quer da forma que quer. Vamos aproveitar o nosso tempo, que é uma das coisas mais preciosas que nós estamos tendo hoje. É o nosso tempo. Se nós não sabermos administrar o nosso tempo e colocar o Senhor como rei do nosso tempo, Ele que tem que ser o soberano, Ele que tem que ditar as ordens, Ele que tem que mover, Ele que tem que direcionar. Se Ele não estiver fazendo isso, quem vai sofrer somos nós. Vamos aproveitar o nosso tempo e deixar Deus nos conduzir. Deixar o bom pastor conduzir a sua ovelha. Amém? Que essa palavra continue falando no seu coração. E que você medite sobre ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.